sobre a ressocialização de ex-presidiários. A princípio o tema parece um pouquinho complexo e tudo mais, mas o meu objetivo aqui é justamente descomplicar um pouquinho as coisas. Nós vamos começar falando sobre o que é ressocialização, em seguida vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas pelos ex-presidiários. Além disso, vou falar alguns outros aspectos dessa ressocialização e por fim eu vou falar também sobre alguns sistemas prisionais que têm dado certo aqui no Brasil, beleza? Sou a Maiane do Quack. Se você quer uma proposta bem certinha sobre esse tema, se você quer fonte, referências, tudo que eu tô falando aqui escritinho, bonitinho, tem no nosso site. Eu vou deixar o link, ó, na descrição, beleza? Mas afinal, o que é a ressocialização? A ressocialização é um processo que ocorre entre o ser humano e a sociedade, e ela pode ser uma forma de reconstruir a personalidade de uma pessoa. De acordo com o dicionário online de português, olha só o que ele diz: ressocialização, inserção em sociedade, processo de ressocializar, de voltar a pertencer, a fazer parte de uma sociedade, ressocialização de presos ou encarcerados. Ou seja, quando o dicionário ele traz essa definição de ressocialização, ele já até cita a questão dos ex-presidiários. E claro, é uma forma de reintegrar a pessoa na sociedade. Mas quais seriam as dificuldades enfrentadas pelos ex-presidiários? As dificuldades, elas são várias, assim. E pra gente começar falando sobre isso, é importante a gente entender uma coisa. Quando a pessoa ela entra numa prisão, ela é inserida dentro de uma cultura. O que acontece? Quando você vive muito tempo em uma determinada sociedade, você começa a participar daquela cultura. Querendo ou não, você vai sofrer alguma influência daquela cultura, correto? A mesma coisa, imagina a pessoa que fica lá presa. Ela fica lá por meses, anos, às vezes muitos e muitos e muitos anos, e ela passa a fazer parte de uma cultura totalmente diferenciada. E nem sempre, assim, inclusive arrisco dizer que na grande maioria dos casos, essa não é uma cultura muito legal. Porque o que acontece é que é uma cultura focada muito no medo, é uma cultura focada na insegurança, e é uma cultura que muitas vezes força os presos a terem que fazer algumas coisas não muito legais para sobreviver ali dentro. Como, por exemplo, no caso de um preso que precisa se filiar a uma facção criminosa para conseguir sobreviver. Sim, isso acontece dentro dos presídios. Não todos, claro, mas em grande parte deles, esse tipo de coisa não é nem tão difícil assim. E o problema disso é que as pessoas, os presos, muitos deles, eles acabam se acostumando com essa nova cultura, com essa nova realidade. Tanto que muitas vezes você tem uma ideia, assim, de que o presídio é quase uma escola do crime. Um exemplo bem bacana de ser citado nesse ponto é a música Faroeste Caboclo, no qual ele cita que, por exemplo, ele foi pro inferno pela primeira vez, primeiro chama a prisão de inferno, e em seguida ele já diz que, logo depois que ele sai da prisão, agora Santo Cristo era bandido, e então a prisão tornou ele bandido. Ele entrou por uma coisa menor, ele passa pela prisão, que ele define como inferno, e em seguida o Santo Cristo sai de lá como se fosse um bandido. Traz bem essa ideia do presídio como uma escola do crime. E o problema é que assim, a pessoa muitas vezes acaba se acostumando com essa realidade, e isso não é exatamente bom, porque a pessoa muitas vezes também não sabe como sair disso. Ninguém diz pra pessoa, tem como você sair daqui, e quando você sair do presídio você vai poder fazer isso, isso, isso. Na grande parte das vezes isso não ocorre. A pessoa sai do presídio, ela está acostumada com uma cultura ruim, ela não tem possibilidades, não sabe o que vai fazer da vida. Existe um preconceito muito grande da sociedade, né? Porque é muito difícil a gente ver, aquele é o fulaninho lá que ele matou, mas ele já cumpriu a pena dele, então agora ele é ressocializado, ele pode vir aqui e trabalhar na minha loja. Infelizmente não acontece dessa forma, a gente sabe que é difícil, dessa confiança é difícil de ganhar novamente, né? E a pessoa muitas vezes, sem saber o que fazer, o que ela faz? Ela volta pro crime. Até porque muitas vezes, muitos até preferem continuar na prisão porque é uma realidade que eles conhecem, então mais acostumados. O resultado disso é que no Brasil há cerca de 70% de reincidência no crime. Então é algo bem importante de ser ressaltado, né, gente? Isso é bem triste. E também, claro, alguns outros aspectos da ressocialização. Sabe aquela noção de que pau que nasce torto nunca se endireita? Isso existe na nossa sociedade, gente. É aquele preconceito que eu citei pra vocês. Nós tendemos a pensar que pau que nasce torto nunca se endireita. E por isso, às vezes, a gente não vai acolher o cara que saiu da prisão e o cara também não vai ter muitas possibilidades, né? Entretanto, aqui cabe um questionamento. Será que pau que nasce torto não se endireita? Será que não tem muitos presidiários? Aliás, nem são presidiários, são pessoas. Nós chamamos de presidiários, mas são pessoas. Como nós, são pessoas também com vidas, com histórias. Será que eles não querem melhorar? Com certeza, muitos deles querem e também não tem essa possibilidade, não tem muita opção na vida. Além disso, é difícil de julgar porque nós não conhecemos as condições de vida, não sabemos como a pessoa nasceu, onde ela cresceu, em qual meio, de que forma, as necessidades que passou, o que viu, o que não viu na infância. Então é algo bem mais complicado do que somente sair julgando, beleza? Mas assim, tem claro alguns sistemas prisionais que deram certo. Um exemplo bem bacana
bacana de a gente citar é que aqui no Brasil existem os tais dos presídios APAC. Na prática, eles são presídios que eles são administrados pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. APAC, exatamente, é o nome dessa associação. Essa associação ela é uma associação civil e sem fins lucrativos. E o objetivo dela é justamente esse, recuperar e reintegrar ex-presidiários. Porém, não presos. Presta atenção. Por que não presos? Porque nesses presídios, nesse modelo APAC que eles falam, eles não chamam de presos. Os internos que lá moram, eles são chamados de recuperandos. Presta atenção, olha que bacana essa divergência. Enquanto no presídio tradicional é tudo preso, tudo bandido, tudo não sei das contas, não. Nesses sistemas APAC, eles são chamados de recuperandos. Além disso, não é qualquer presidiário que pode entrar lá, a gente sabe que eles fazem uma seleção bem rígida e muitos nem querem entrar, e eu já vou explicar o porquê. Antes, vamos falar aqui algumas das diferenças entre esses presídios APAC e os tais dos presídios tradicionais. Uma diferença bem bacana é que eles podem comer com talheres, eles podem trabalhar inclusive com coisas como, por exemplo, serras e outras ferramentas cortantes, enfim, que em outro caso poderia gerar uma treta bem grande. Os próprios presidiários, eles ajudam a cuidar e a manter o próprio presídio, sabe, de forma de trabalhando e tudo mais. Eles possuem todos camas individuais com ventilador, ó que luxo, hein? E além disso, eles têm uma rotina cheia e comum. E aqui é esse ponto de que muitos não querem nem ir para esses presídios. Eles têm uma rotina bem intensa e essa rotina inclui várias coisas, entre elas oração, trabalho, estudo e muitas outras. Eles têm também, por exemplo, culto evangélico, missa católica, canto. Então eles têm uma rotina bem cheia. Muitos acabam não querendo ir porque o que acontece é o seguinte, ele não sempre quer mudar, sabe? O grande rolê é que só acaba indo e conseguindo entrar realmente nesse tipo de presídio APAC os presos que realmente querem se recuperar. Claro, mesmo assim não são todos que conseguem entrar. E ainda assim tem muitos que acabam, muitos não, mas tem uma parcela lá que acaba entrando e depois eles pedem para retornar para o presídio anterior porque viram que, poxa, aquela rotina foi demais para mim. Então é importante ressaltar que esses presídios APAC também não são para todos os presos. E assim, qual que é o resultado? Será que é realmente bom? Mostra aí números, né, gente? Pra gente falar sobre resultados, tem uma coisa bem interessante. Olha só que bacana esse dado. Nesses presídios, nesse modelo APAC, eles têm uma economia muito grande. Exato, economia de dinheiro mesmo. O que acontece? Se no presídio tradicional os caras gastam em torno, sei lá, R$2.000 por um preso, no presídio APAC gasta em torno de R$1.000 por cada preso. Metade do que gastam no presídio tradicional. E você vai dizer, poxa, mas é tão legal e tudo mais. Como é que eles gastam tão pouco? Sabe qual que é a sacada? Eles não precisam investir tanto em segurança. Gera uma rede de confiança e tudo mais ali com aqueles presos. E claro que já são pessoas mais selecionadas e tudo mais, tem várias coisas envolvidas aí. E eles não precisam investir e gastar tanto com segurança do próprio presídio. Além disso, tem também dados sobre melhora efetiva. Lembra que eu citei pra você lá mais no início do vídeo que a taxa de reincidência no crime dos presídios tradicionais é de 70% no Brasil? Sabe qual que é a taxa de reincidência desses presídios APAC? Cerca de 15%. Ou seja, é muito menor. E aí eu quero saber de você, né? O que você acha sobre esse tema? Será que é possível melhorar o sistema penitenciário brasileiro? E não só no Brasil, esse é um problema assim em grande parte do mundo, vale ressaltar, beleza? Deixa aí seu comentário, conta sua opinião, fala o que você sabe sobre o tema. E não se esqueça, se você quiser repertório sociocultural sobre esse tema, citações verificadas, uma a uma, com autoria tudo bonitinho, não só tirou lá do, sei lá, qualquer site aleatório e colocou, não, é tudo verificado, bonitinho, fontes de referência. Corre lá pro nosso site, eu vou deixar o link na descrição e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Tem o Instagram, @quacredação e o Telegram, t.me/quacredação. Obrigada, gente!